Olá, meu nome é Franco Garcia. No vídeo anterior de Ideias, Regras, Simulação, criamos uma simulação caótica. Para simulações mais interessantes, deve existir sentido ou ordem, definida por regras. Assim, precisamos transformar ideias em regras para criarmos simulações. Ao final deste vídeo, você terá uma noção de como transformar suas ideias em regras e criar simulações simples. Lançamentos de moedas e dados podem ser bons pontos de partida, porque são simulações aleatórias simples de entender e implementar. Vamos começar. Criar um algoritmo de alto nível para simular lançamentos de moedas ou dados é algo simples. Basta sortear um número inteiro aleatório, mapear o resultado para um dos valores possíveis, ou seja, cara ou coroa para moedas, ou um número entre 1 e 6 para dados, e apresentar o resultado. Ou seja, esse é um tópico que pode ser concluído em poucos minutos. De fato, eu estou implementando uma solução usando Saída em console ou terminal, por ser mais rápido e simples. Eu ainda nem comecei, mas ela já está quase pronta. Entretanto, o vídeo irá além da solução. O plano é explorar a simulação de uma moeda para explicar conceitos básicos de programação. Em vídeos anteriores, usamos estruturas condicionais, estruturas de repetição, criação e uso de subrirotinas, isto é, funções e procedimentos, e refatoração. Esses recursos serão parte de praticamente todos os programas que você criar no futuro. Logo, é importante explicá-los e entendê-los. Nosso objetivo é desenvolver e aprimorar habilidades de pensamento computacional. Afinal, programar não é escrever código em uma linguagem de programação. Programar é resolver problemas. Entender os fundamentos de programação e resolução de problemas usando computadores são alguns dos primeiros passos para sua jornada de independência e autonomia, rumo a tornar-se uma pessoa capaz de programar e, assim, de criar o futuro. Assim, se você está começando a programar, assista o vídeo todo para aprender os conceitos e como aplicá-los. Por outro lado, se você domina os conceitos básicos de programação, você pode avançar o vídeo para a configuração do projeto para desenhar os resultados na janela. Escolha o seu destino e vamos começar. O primeiro passo é sortear um número aleatório e armazenar o resultado em uma variável. Como a simulação é simples, basta uma variável. Podemos chamá-la de número ou resultado. Assim, vamos assumir que o nome seja result. Para o sorteio do número aleatório, inicializaremos a semente para o gerador. Em JavaScript, isso é feito automaticamente. Em seguida, sortearemos o número. Por enquanto, escreveremos o resultado no console ou terminal.
Para ilustrar o uso de operações aritméticas, sortearemos um valor entre um intervalo maior. Por exemplo, entre 1 e 10.000. Computadores operam sobre 4 tipos de dados principais: números inteiros, números reais, normalmente em representação de ponto flutuante, chamada de float, valores lógicos, isso é, verdadeiro ou falso, e cadeias de caracteres. E no nível mais baixo, todos os tipos são codificados como números binários. Em um nível ainda mais baixo, todo valor é uma combinação de presença ou ausência de eletricidade em circuitos. Em outras palavras, não existirá cara nem coroa para o computador. Apenas existirá uma abstração que utilizará o número aleatório sorteado. Assim, precisamos reduzir o número de result para 2 valores. Podemos fazer isso usando o resto de uma divisão por 2. Executamos o projeto algumas vezes. Poderíamos executar o projeto milhares de vezes. Os resultados seriam sempre 0 ou 1. Perfeito! Com 2 valores distintos, a simulação de uma moeda está quase pronta. Evidentemente, não podemos fornecer o programa e esperar que a pessoa que usasse soubesse o que significa 0 ou 1. Ela provavelmente usaria o programa, olharia para 1 em uma tela escura e ficaria confusa. Provavelmente, ela também diria que seu programa é feio. Certamente, ele não é um simulador de moedas. Afinal, o que é 0 ou 1? Neste momento, eles são apenas 2 números. Logo, é hora de dizer que um deles é cara e o outro é coroa. 0 pode ser cara, 1 pode ser coroa. 1 pode ser cara e 0 pode ser coroa. A verdade é que tanto faz, desde que você seja consistente ao longo de seu programa. Faça a sua escolha. Eu escolherei 0 como cara, 1 como coroa. É importante informar o computador sobre a escolha. Temos 2 valores, precisamos mudar o fluxo de execução do programa de acordo com cada valor. Para isso, usaremos uma estrutura condicional. Consulte o material de Aprenda Programação na descrição do vídeo para saber mais sobre elas. Usaremos um if para definir 2 possíveis fluxos para execução. Um deles informará que o resultado é cara, o outro dirá que é coroa. A execução de um impede a execução do outro. Ou seja, trata-se de eventos mutuamente exclusivos. Começaremos com apenas um. Por exemplo, para cara. Para mostrar que o programa pode continuar, após a estrutura condicional, escreveremos fim após a estrutura condicional. Agora escreveremos o segundo. Uma forma de adicionar a condição para a coroa consiste em adicionar um segundo if e fazer uma nova verificação. Nesse caso, a verificação ocorre mesmo que o resultado seja 0, ou seja, o resultado seja cara. Em uma estrutura de condição, é possível adicionar um tratamento especial para o caso da ocorrência da negação do que foi verificado. Isso pode ser feito usando um else. Else significa senão ou caso contrário, ou seja, algo como: se a condição verificada não ocorreu, então execute este código. Para entender melhor o programa, podemos escrever o código na forma de um fluxograma. Podemos seguir as flechas para visualizar o fluxo de execução do processo.
Outra boa forma de visualizar a execução de um programa consiste em usar um depurador. Podemos adicionar um ponto de parada, mais conhecido pelo termo em inglês breakpoint, para pararmos a execução do processo em uma determinada linha de código para inspecionarmos a memória. Também podemos avançar manualmente para a próxima instrução. Além disso, podemos inspecionar variáveis para visualizar os valores armazenados. Podemos notar que o programa escreve uma das linhas de código e avança para fim. Fim sempre é escrito, mas cara ou coroa são escritos apenas quando o valor é adequado. Ou seja, de acordo com o resultado da expressão lógica criada como condição para o if. Antes de continuarmos, convém comentar sobre estruturas condicionais que tratem mais de dois casos diferentes. Na moeda, apenas dois casos são possíveis, ou seja, se resultante não for 0, ele será 1. Não há outra possibilidade, mas e se existisse? Afinal, a simulação é sua. Você é quem faz a magia. Você é quem dita as regras da simulação. Suas ideias, suas regras, suas simulações. Talvez sua moeda possa parar no ar, flutuando. Digamos que exista 20% de chance disso acontecer. Para definirmos mais de duas condições mutuamente exclusivas, poderíamos usar uma sequência de estruturas if. O problema é que, assim como no caso anterior da moeda, o programa faria todas as verificações, ao invés de fazer apenas as que fossem necessárias. Uma abordagem melhor consiste no uso de estruturas condicionais alinhadas, isto é, um if dentro de outro if, ou nesse caso em particular, um segundo if dentro do else do primeiro. Vamos explorar a ideia com a moeda. No novo cenário, temos 40% de chances de o valor ser caro, 40% de ser coroa e 20% de parar no ar. Ou seja, podemos usar um resto de divisão por 100, ou nesse caso em particular, por 10, ou mesmo por 5. Vamos usar 10. O restante da implementação consiste em mapear os valores para cada possível resultado. Com algumas modificações no código, teremos o resultado desejado. Verificamos se o resultado é caro. Se não for, ainda temos duas possibilidades: coroa ou parar no ar. Verificamos se o resultado é coroa. E já sabemos que ele não pode ser caro, porque estamos no else. Se o resultado não é caro, nem coroa, então a moeda parou no ar. Simples assim, não é necessário explicar as causas físicas. Simulações podem ser metafísicas, porque elas originam de sua imaginação, ou seja, de suas ideias. Como esse tipo de construção é comum, algumas linguagens de programação fornecem atalhos para especificar casos mutuamente exclusivos. JavaScript não fornece uma palavra reservada especial, mas o código pode ser reescrito da seguinte forma: para casos mutuamente exclusivos. Com a mudança, a estrutura criada é similar. De qualquer forma, vamos considerar que as leis da gravidade apliquem-se à nossa simulação e voltar a apenas dois possíveis resultados: cara ou coroa.
Lembrar-se da convenção de que 0 é cara e 1 é coroa requer esforço. Você nunca fazer algo que um computador possa fazer por você. Instrua o computador para que ele trabalhe por você. Para facilitar a leitura de código e remover a necessidade de lembrar de convenções de valores, podemos definir constantes com nomes apropriados. Em JavaScript, podemos usar const para definirmos uma constante. Podemos declarar uma constante head para cara com valor 0. Da mesma forma, podemos declarar uma constante tail para coroa com valor 1. A nova versão do código é equivalente à anterior, mas mais fácil de ler e entender. A constante head deixa claro que se trata do valor escolhido para cara. Não há margem de dúvidas. Caso fosse coroa, teríamos usado a constante tail. O código-fonte é escrito para ser lido por pessoas. De fato, é comum que o código seja lido mais vezes que escrito. Portanto, treine escrever código que seja fácil de ser lido. Além de constantes, subrrotinas como funções e procedimentos podem tornar o código autoexplicativo ou self-documented. Uma função retorna um valor. Um procedimento causa efeitos colaterais no programa, como alterações de memória e operações de entrada e saída. Para praticar a criação e o uso de funções e procedimentos, podemos começar com uma função para o lançamento de uma moeda. Podemos chamá-la de throwCoin. Para isso, basta mover o sorteio do valor aleatório para o bloco de código da definição da função e retornar o resultado. Agora basta chamar a função no código original. Subrrotinas também podem ter parâmetros. Podemos ilustrar um procedimento com um parâmetro para escrever o resultado do lançamento. Podemos chamá-lo de printCoin com o parâmetro face. Movemos o código original para o código do procedimento. Atualizamos o nome da variável. Chamamos o procedimento no código original. O resultado é um programa mais fácil de ler, pois as subrrotinas permitem trabalhar com a implementação em um nível mais alto. De fato, podemos simplificar a solução. Primeiro para 2 linhas de código, removendo a impressão do valor. Depois para uma única linha de código, removendo a variável result. Ou seja, printCoin, throwCoin. Podemos remover result, porque não usamos o valor no restante do código. Caso precisássemos dele, poderíamos removê-lo. Isso acontecerá mais adiante em algumas variações desse vídeo, por exemplo em Python, quando desenharmos os resultados. Digamos agora que quiséssemos lançar 10.000 moedas. Poderíamos repetir as chamadas 10.000 vezes, mas não seria conveniente. Novamente, nunca faça algo que o computador possa fazer por você. Neste caso, podemos usar uma estrutura de repetição para repetir o código para nós. Uma das mais usadas chama-se for. Um for inicializa uma variável com valor inicial, repete enquanto não se alcançar uma condição de parada, que costuma ser um valor final, e modifica o valor da variável a cada passo, repetição ou iteração. Para entendermos como ela funciona, podemos começar com 5 repetições ao invés de 10.000.
Uma estrutura de repetições também é chamada laço ou loop, pois ela volta quando é necessário continuar a repetir o bloco de código. Podemos observar isso em um fluxograma. Assim como em um depurador. Agora podemos modificar o valor final para 10.000. Aproveitando a menção, podemos contar o número de vezes em que o resultado foi cara ou coroa. Para isso, podemos usar uma técnica chamada de acumulador. Ao invés de escrevermos cada um dos resultados, contamos as ocorrências e atualizamos o valor das variáveis. Ao final do laço, escrevemos os números obtidos. Como se trata de uma moeda honesta, a execução do programa normalmente terá valores próximos para ocorrências de cara ou de coroa. Podemos executar o programa algumas vezes para constatarmos a afirmação. Ou podemos adicionar uma nova estrutura de repetições alinhada à primeira para repetir a simulação para nós. Rápido, prático, conveniente. A magia está na ponta dos seus dedos. Nós fazemos o trabalho intelectual e usamos as palavras mágicas. O computador faz o trabalho repetitivo e apresenta os resultados. Executar uma mesma simulação dezenas, centenas ou milhares de vezes será retomado no futuro em ideias, regras, simulação, quando explorarmos simulações de Monte Carlo. Com a simulação feita para console, bastam poucos ajustes para desenharmos gráficos para ela. No caso da moeda, podemos usar linhas e arcos, que são primitivas gráficas abordadas em vídeos anteriores. Para começarmos a criar os gráficos, podemos reusar os projetos anteriores. Também é possível obter o código de desenho tópico atual em www.francogarcia.com. Isso é o que faremos neste vídeo.
usaremos random integer para implementar throwCoin, franco drawLine para o desenho de linhas e franco drawArc para desenharmos arcos e círculos. No caso de JavaScript, podemos manter o conteúdo do arquivo index.html e editarmos apenas o arquivo script.js. Para ilustrar o resultado do lançamento da moeda, modificaremos o procedimento printCoin para desenharmos a moeda. Desenharemos um círculo para a moeda, depois uma ilustração para a cara e outra para a coroa. Em JavaScript, primeiramente configuraremos o tamanho do canvas e o título. Para facilitar a implementação, também podemos declarar constantes para algumas cores. Em seguida, armazenaremos o resultado do lançamento em uma variável. Ela pode chamar-se result. Em seguida, implementaremos o código de desenho. A implementação substitui printCoin. Podemos usar printCoin ou criarmos um novo procedimento. Por exemplo, ele poderia chamar-se draw ou drawCoin. Para um desenho que independa do tamanho do canvas, podemos definir as dimensões de linhas e arcos em função da altura e da largura do canvas. Assim, caso modifiquemos os valores das constantes width e height, o desenho poderá ser ampliado ou reduzido de acordo com a modificação. Para testarmos as implementações dos códigos de desenho, podemos manter o result com 0 para a cara ou 1 para a coroa. Isso facilitará a implementação, pois não dependeremos de chance para ver o resultado do código, das mudanças do código. Quando terminarmos, inverteremos o código para o uso do valor aleatório.
Com o código pronto, podemos executá-lo algumas vezes. Cedo ou tarde, um dos resultados será cara e o outro será coroa. A simulação de um lançamento de dados é bastante similar à de uma moeda. Assim, podemos aproveitar o código existente. Precisaremos de poucas mudanças. Para criar uma função throwDice, podemos usar random integer de 1 a 6. Para apresentar o resultado, podemos escrever o número resultante. Antes de introduzir gráficos, podemos usar um valor padrão para os dados, para gerar uma subrotina mais genérica. Em throwDice, podemos definir um parâmetro com o número de faces. Após a definição do valor padrão para faces, uma chamada sem valor específico usaria 6 como valor de face. Uma chamada com um valor como 20 usaria o valor definido para a chamada. Executando o projeto algumas vezes, devemos observar algumas saídas com valores maiores que 6. Para um dado comum, deixaremos o valor 6 ou manteremos vazio para usarmos o valor padrão. Para o desenho dos dados, precisaremos desenhar um retângulo ou um quadrado. Como sabemos desenhar linhas, seria simples definir um procedimento para o desenho. Bastaria usar uma estrutura de repetição para desenhar várias linhas em sequência. Você pode encontrar a implementação na versão em texto. Nesta versão em vídeo, usaremos a primitiva gráfica diretamente. Em JavaScript, ela chama-se fillRect. Inclusive, já usamos ela anteriormente para desenhar a cor de fundo do canvas. Para mantermos o padrão de nomes, podemos abstraí-la como um procedimento branco, draw, rectângulo. Podemos definir a cor modificando fillStyle. fillRect recebe o ponto inicial para o desenho, a largura e a altura. Agora podemos aplicar o procedimento para o desenho do resultado do lançamento do dado. Temos duas possibilidades para desenhar o resultado do dado. A primeira consiste em desenhar o número obtido usando o texto. A segunda poderia desenhar arcos para representar um número de círculos correspondente ao valor sorteado. Para uma implementação mais visual, optaremos pela segunda. Primeiro, desenharemos o retângulo usando branco, draw, rectângulo. Agora desenharemos círculos para cada um dos 6 resultados possíveis, ou seja, usaremos uma sequência de if, else if e else. Para cada valor, podemos fixar um valor para result, para facilitar a visualização dos resultados. Escrevemos o código.
Testamos. Se o desenho for satisfatório, repetimos o processo para o próximo número. Mudamos o valor de result para 2. Podemos deslocar cada um dos círculos para afastá-los do centro. Avançamos para o 3. Podemos manter o círculo do meio para valores ímpares. Também podemos manter os círculos do 2. Agora o 4. Podemos duplicar os valores para 2 e subir e descer os pares. Para o 5, basta copiar o código do 4 e adicionarmos o círculo central. Para o 6, basta adicionar o código do 2 ao 4. Agora podemos restaurar o sorteio do número aleatório. E a representação gráfica para o sorteio do dado estará pronta. Para testá-la, podemos executar o código do projeto algumas vezes. O código de desenho do dado poderia ser mais simples caso usássemos estruturas de repetição ou condições diferentes. Você pode tentar modificar o código para evitar duplicações de chamadas. O material escrito apresenta um exemplo. De qualquer forma, agora sabemos desenhar pontos, linhas, arcos, retângulos e quadrados em ideias, regras, simulação. Por outro lado, apenas retângulos e quadrados são coloridos. Os demais são meros contornos. É hora de incorporarmos os círculos e polígonos para o nosso repertório, como sempre, criando as primitivas na versão em texto. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá criar sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. Com uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Continue sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!